Então, pessoal, dando continuidade, vamos primeiro para a equação 1, né, que é essa integral de RAPI vetorial com VA. E o que vai ser isso? Observe que esse VA, ele não tem nenhuma relação, tipo, essa integral, o que é que ela faz? Ela varre o corpo inteiro. Então, independente de onde ela estiver, a velocidade do ponto A é a mesma, independente se ela estiver analisando outro ponto qualquer. Isso aqui não está mudando com a integral. Então, eu consigo tirar isso da integral. E eu fico com RAPI dm, integral de RAPI dm, vetorial VA. E isso aqui a gente já conhece, né? É o termo do centro de massa. Só que agora eu não estou indo de zero, ou da origem ao centro de massa, mas estou indo do ponto A ao centro de massa. Então eu fico com M RAG vetorial VA. Então esse termo é simples assim. O segundo é que é bem mais complicado. Está aqui um pouco mais para baixo. O segundo termo é, para fazer ele eu vou supor. Então suponha que esse RAPI eu descrevo ele como um vetor x, y, z. É transposto aqui para ficar um vetor coluna, como se fosse um vetor em pé. E o ômega é um ômega x, um ômega y, um ômega z. Não precisava das vírgulas não. Vou até tirar elas. Tem algumas coisas a se pensar aqui. A primeira é que esse vetor, eu estou escrevendo ele como XYZ, mas na verdade ele é um X de A até PI, um Y de A até PI e um Z de A até PI. Beleza? Então, quando eu colocar ele na integral, esse termo PI é o que vai ser varrido por essa integral. Então, ele não é um XYZ independente de onde eu tiver, né? Ele vai depender aí, o valor de XYZ vai depender do ponto que eu estiver analisando na integral. E é uma distância medida em relação ao ponto A. XAPI é a posição do ponto PI em relação ao ponto A, medida na direção X. O YA e o ZA de forma análoga. Então, deixa eu ver se eu consigo botar uma figura aqui e a gente dá uma analisada.
Então, o que é isso aqui? É a mesma figura, só que eu estou colocando os eixos aqui, x, y, z, que são esses meus x, y, z em azul, no ponto A. Não são meus x, y, z em azul, né, mas seria como se eu estivesse analisando o ponto, posição do ponto PI em relação ao ponto A, que é meu x, y, z em azul, mas é como eu estivesse analisando as distâncias, a posição em relação ao ponto A. E isso vai ser útil quando a gente for calcular o tensor de inércia, a matriz de inércia, né? Os momentos de inércia, porque eles são calculados também em relação a um ponto. Então, como eles envolvem distância ao quadrado, essa distância, se for o momento de inércia do ponto A em relação ao ponto A, essa distância é medida aqui em relação ao ponto A. Beleza? Então vamos lá. Aí de agora para frente é mais cálculo, mais trabalho. Então, esse meu 2 é RAPI. Não vou botar integral agora não, depois a gente bota. Vetorial, ômega, vetorial, RAPI. Isso fica um RAPI vetorial com IJK ômega x, ômega y, ômega z, xyz, que vai ser igual a um RAPI que multiplica vetorialmente. Aqui fica ômega yz no sentido positivo de x menos ômega z y. Aqui em j, ômega z x menos ômega x z. Em K, ômega xy menos x ômega y. E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer um produto vetorial gigante, né? Onde eu tenho aqui embaixo ômega y z menos ômega z y, depois ômega z x menos ômega x z e por fim ômega x y menos x ômega y. Beleza? E aqui x, y, z e j, k. Então, deixa eu criar outra página. Vamos lá.
resultado aqui desse produto vetorial vai ser ômega x y ao quadrado menos xy, botar ômega y xy, né? Isso é a parte positiva de x só, y, ômega x y ao quadrado menos ômega y xy. E na parte negativa, vamos lá, menos ômega z xz mais ômega x z ao quadrado. Agora vamos para j. Z fica com ômega y z ao quadrado menos ômega z yz. E aqui, essa é a parte positiva, né? A parte negativa, então, menos ômega x xy mais ômega y x ao quadrado. E para cá, positivo é ômega z x ao quadrado menos ômega x xz menos K positivo ômega, ou K negativo, ômega y yz mais ômega z y ao quadrado. Então, percebam que eu consigo agrupar isso em termos de ômega x, ômega y e ômega z em cada um desses, em cada um dos componentes, né, x, y, z e jk. Então aqui em cima eu tenho ômega x que multiplica y ao quadrado mais z ao quadrado eu tenho menos ômega y xy e menos ômega z xz. E a gente vai agrupar assim. Primeiro o termo de ômega x. Então, menos ômega x xy, aí ômega y mais ômega y x ao quadrado mais z ao quadrado menos ômega z yz. E aqui embaixo, menos ômega x xz menos ômega y yz mais ômega z x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é separar esse vetor num produto de uma matriz com um vetor. O que é que a gente vai fazer?
vai fazer como se eu estivesse multiplicando pelo vetor aqui, ômega x, ômega y, ômega z. Então, eu vou pegar o termo que está sendo multiplicado pelo ômega x, que é y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui o termo que está sendo multiplicado pelo ômega y, menos xy. E o termo que está sendo multiplicado pelo ômega z, menos xz. Aqui embaixo, menos xy, x ao quadrado, mais z ao quadrado, menos yz. E por fim, menos xz, menos yz, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Beleza? Isso tudo multiplicado por ômega x, ômega y e ômega z. Então, dando continuidade, a gente vai agora adicionar a integral. Vou colocar aqui, adicionando a integral. E vai ficar claro porque a gente fez essa separação. Então, quando eu for tratar agora da integral de R a PI vetorial ômega vetorial R a PI dm, isso vai ser igual a integral de todo esse produto aqui. Então, y ao quadrado mais z ao quadrado menos xy menos xz menos xy, x ao quadrado mais z ao quadrado menos yz menos xz menos yz, x ao quadrado mais y ao quadrado. Fechou. Wx, aliás, ômega y e ômega z, dm. O que acontece é que todo esse termo que está nessa matriz é o que vai variar com o meu dm. Porque, como eu disse, esse RAPI que a gente chamou de XYZ, na verdade é um X de API, Y de API, Z de API. É a posição relativa do ponto A com o ponto que a gente vai estar analisando na integral, né? E essa integral vai varrer todo o corpo. Só que o ômega x, o ômega y, o ômega z, né? O vetor ômega, a velocidade angular do corpo em si, ela é independente do ponto que a gente está analisando, né? Ela vai ter esse mesmo valor para todo o corpo, independente da posição, independente do ponto que se analise. Então, esse vetor aqui vai conseguir sair para fora dessa integral. Deixa eu escrever isso.
como ômega é o mesmo para todo o corpo, independente da posição da posição e da distribuição de massa ele, o ômega, pode sair da integral. E aí o que a gente fica? A gente vai ficar, deixa eu copiar isso aqui, vai ser igual a um termo que eu vou botar entre grandes colchetes, que vai ser essa integral dessa matriz. Então, y² mais e². E aí vocês avançam o vídeo que eu vou escrevendo. xe menos xy x² mais e² menos yz menos xz menos yz x² mais e² dm fechou esse colchete, eu vou multiplicar por ômega. E o que é esse termo enorme aqui dentro? Opa. Esse termo enorme aqui dentro é o que a gente chama de tensor de inércia ou matriz de inércia. Beleza? Então deixa eu copiar isso. Já está até copiado, né? Então, isso finalmente vai me resultar num IA ômega, sendo que esse IA é igual ao que a gente vai chamar de um ixx menos um ixy menos um ixz e xy menos também, né? E y menos e yz menos i
XZ menos YZ e ZZ. Fechou aqui. Esses termos da diagonais são chamados termos principais de inércia. E esses termos aqui, que são os mesmos desses aqui, são os produtos de inércia. E aí ainda envolve vários casos particulares para essas matrizes que a gente não vai comentar agora. Mas se essa matriz, se o objeto tiver uma simetria em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, em relação ao eixo z, como por exemplo uma esfera, eu só vou ter esses termos. Todos os produtos de inércia vão ser zero. Beleza? Então, apesar de ser uma matriz cheia, no geral, e para fim da disciplina, a gente vai trabalhar mais com ela, contendo só os elementos principais. Ou às vezes, se for trabalhar no caso 2D, só pega o IZZ. Então, essa é a matriz ou tensor de inércia. Calculado em relação ao ponto A. Beleza, pessoal? Então, como a quantidade de movimento angular ela depende de um ponto de referência, assim também é o meu tensor de inércia, que ele tem um comportamento semelhante à massa, só que para rotação. Sendo que para rotação não importa o valor da massa em si, mas como ela está distribuída em relação aos eixos, né? E em relação a um ponto. Então, o que esses termos de momentos de inércia medem é justamente a distribuição dessa massa no corpo.